Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Retribuindo. Mas antes da gente começar, eu vou fazer aquele pedido de sempre para você ajudar a gente a divulgar a classe dos professores. Deus tem abençoado, o canal tem crescido cada vez mais e, em boa parte, é graças a vocês que ajudam tanto a gente. Então, como você pode ajudar? Você pode se inscrever no nosso canal Adventistas Lago Sul, ativar o sininho das notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo no canal, clicar no joinha que está aqui embaixo para deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você conhece e deixar o seu comentário. A gente lê todos os comentários e a gente ora por todos os pedidos de oração. Então coloca aqui pra gente o seu nome, de onde você está nos acompanhando e deixa o seu pedido para a gente poder orar por você. Eu queria mandar um abraço especial para 4 pessoas que deixaram um comentário recentemente aqui pra gente, que são a Salete Brito, ela é professora de classe e ela sempre acompanha a gente para poder enriquecer o estudo com os alunos dela. A Edna Fagundes, que acompanha a gente de Joinville, em Santa Catarina, o Vinícius Bonelá, de Teixeira de Freitas, na Bahia, e a Lia Amado, que acompanha a gente de Cabo Verde, país, inclusive, que meus tios já moraram. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês, é muito bom quando vocês interagem com a gente, para a gente ser uma comunidade global de irmãos em Cristo. E antes da gente começar, eu vou então apresentar os nossos professores. Aqui do meu lado, eu tenho o querido pastor Hugo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. O pastor Hugo é pastor do distrito de Posse, aqui no Goiás. Do lado dele, a gente tem a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo bom? A Lívia é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E, por fim, nós temos o nosso querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado, Jéssica. Sejam bem-vindos a mais uma classe de professores. Só bênção. O Dalmo também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E a gente está esperando, inclusive, a sua visita quando você passar por Brasília. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque estamos caminhando para o fim de mais um trimestre, mais uma lição tão abençoada. Obrigada porque o Senhor disponibilizou mais esse meio para nós, para que nós possamos estudar a Tua Palavra, entender a Tua vontade e aplicá-la em nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe o estudo agora, abençoe a pessoa que está nos acompanhando, entra na vida dela, entra na vida de cada um de nós aqui, atenda a cada pedido de acordo com a Tua vontade e, acima de tudo, trabalha em cada coração, para que a lição que seja estudada aqui seja colocada em prática e tenha impacto prático na vida da pessoa. Por favor, Senhor, nos abençoe e nos guarde, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Amém. Lição de número 10. O título é Retribuindo. E a lição fala justamente sobre os nossos anos finais, que são anos com os quais a gente se preocupa muito. Assim que a gente começa a trabalhar, a gente já se preocupa com um plano de aposentadoria, né, para que não falte nada. E a gente pensa muito, né, sobre isso. E a Bíblia, como a gente sabe, é muito rica. Então, como não poderia faltar, né, pastor? Exatamente. A Bíblia traz alguma dica para a gente de como viver a nossa aposentadoria? Com certeza. Como você disse, ela contempla desde a gestação até quando você dorme o sono do descanso, né? E tem uma passagem da Bíblia, eu vou lê-la nesse momento, Jéssica, está lá em Lucas, se você quiser me acompanhar. Lucas capítulo 12, versos 16 ao 21. Lá no livro de Lucas, a gente tem uma explanação sobre exatamente esse tema que você trouxe, que é extremamente relevante para a gente. Aqui diz assim, ó, Lucas 12, 16, diz assim, ó, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, um campo de um homem rico produzia com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Amigos, essa
essa parábola nos deixa um ensinamento muito profundo. De que não adianta você, por exemplo, acumular riquezas pensando, olha, no futuro eu vou consumir essa riqueza. Eu vou guardar porque na velhice aí eu quero viajar, eu quero conhecer tal país, eu quero... Você não sabe se você vai ter essa oportunidade. Aqui, nessa parábola, o homem estava recolhendo muito e o celeiro dele não estava cabendo mais, ele destruiu, construiu novos celeiros para acumular mais riquezas, para que eu, por muitos e muitos anos, coma, beba, me divirta. E Cristo fala, na parábola ele não sabe nem que ele vai morrer essa noite. Então, assim, o que nós devemos fazer com o futuro? Devemos planejá-lo. Contudo, devemos viver o agora, que como a Lívia disse numa lição anterior, chamamos de presente, né? Devemos viver o agora. Eu conheço pessoas que abrem mão do agora, do presente, para viver um futuro, e quando vivem esse futuro estão amargurados porque deixaram de viver o que era presente e que agora é um passado. Devemos, sim, ter planejamento e ser prudentes, como a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes, né? Devemos ser prudentes. Contudo, eu não devo ser escravo do dinheiro. E enquanto eu tiver vida e energia e capacidade, eu devo estar produzindo. É isso que a lição diz. Daniel, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse foram escritos pelos autores bíblicos quando eles tinham na faixa de 80 anos de idade. Ou seja, eram homens já experientes. Naquela época, a faixa etária, não, como diz, expectativa de vida era de 50 anos. Ou seja, eles ultrapassaram já em 30 a expectativa e continuavam produzindo. Então, na cultura brasileira, tem muito isso, né? Aposentei e parei, agora eu vou comer, engordar e ver televisão. A cultura americana, enquanto você tem energia, você está produzindo, né? Você vai nos Estados Unidos, você vai no Walmart, você entra lá, os caixas são idosos, de 70, 80, 90 anos. E eles entendem que eles precisam contribuir para a economia do país ainda e para a própria vida deles. Então, assim, essa é uma questão cultural do Brasil. Devemos prestar atenção nisso. Enquanto você tiver capacidade, produza. Isso vai fazer bem para o seu corpo, para a sua mente. E, amigo, não retenha o que você julga ser a sua segurança para o futuro. Viva com inteligência, com sabedoria, planeje o seu futuro, mas, amigo, também tire uma parte disso para que você possa abençoar outras pessoas. Assim você vai se sentir extremamente útil. É verdade, tem até um ditado que diz assim, né, que fala, viva cada dia como se fosse o último e também como se você ainda fosse viver 1000 anos. Então, Pronto. nem cá, nem lá, Nem né? lá, Tem que viver com sabedoria, tem que se planejar, mas também eu já ouvi muito isso, muita gente falando isso. Eu vou me matar de trabalhar e aí quando eu fizer, sei lá, 45 anos, eu vou me aposentar e eu nunca mais levanto uma palha. E aí a pessoa fica, uma coisa meio assim, né? E aí assim, se mata aí perde a saúde para conquistar o dinheiro, depois perde o dinheiro para tentar buscar a saúde que não consegue mais. Exatamente. E a juventude, e a energia, e a disposição, né? Para poder também viver tudo aquilo. 45 deu uma pessoa muito nova, né? Agora, eu já vi muita gente falando isso mesmo. Vou me matar de trabalhar e aí depois eu não levanto. O trabalho, ele não tem sido mais o que Deus deu, né? Que foi o cuidado e o trabalho prazeroso. Ok que com a maldição do pecado veio, né, que o trabalho seria um fardo, mas ainda existem muitas pessoas que trabalham porque amam o seu trabalho. E eu ia fazer uma pergunta para o pastor, qual é o INSS de Deus? Qual a contribuição social? A gente preocupa muito com a nossa velhice. Sim. Mas eu entendo pela Bíblia que o INSS de Deus são os filhos, né? E aí é onde muito pai se preocupa. Fala, então, se eu estou dependendo dos meus filhos na minha velhice, aí talvez aonde eu esteja mais necessitado, talvez a preocupação de guardar tanto para o futuro. Mas o plano de Deus é que os filhos cuidassem dos pais quando eles envelhecessem, inclusive na questão financeira. E às vezes a gente se preocupa tanto, né, em acumular riqueza e a gente não para pensar, que nem diz a própria história bíblica, né? Louco.
Mal sabe ele que essa noite ele vai perder a vida. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto, né, Lívia, em acumular, e a gente não para pensar em quem realmente vai se beneficiar de tudo isso depois que a gente for pro túmulo, né? Eu já falo para os meus lá em casa, eu falo, ó, vocês aí cuidam da mamãe, hein? Porque, inclusive, é até o título da lição, né, de segunda-feira. Não levamos nada para o túmulo. Nada. Já sou eu, né? Que agora, eu já comentei tanto na vez do pastor, mas aqui a gente não tem vez assim certa, né? A gente vai fazendo de uma maneira... Natural. Bom, aqui quando eu estudei a lição toda, né, especialmente a parte de segunda, eu pensei, claro, na rainha, que morreu recente, né, no ano passado, em outubro. E eu sou, né, vou continuar sendo uma grande admiradora da vida dela. E aí a gente ficou olhando ali aquele caixão tão bonito, com aquela coroa cheia de... Até tem um BO aí por conta de uma das pedras, né, da coroa, um diamante, que uma outra nação quer de volta, diz que é seu, que foi levada para a Inglaterra como até produto de um roubo. E ali aquele cetro, aquela coroa, aquela coisa tão linda. E aí na hora de descer o caixão... O caixão todo cravejado, né, de pedras preciosas. Ninguém levou a coroa junto, não. A coroa ficou para ir para a cabeça do próximo. Então, a gente não leva nada. Você vê até mesmo ela, que foi uma mulher tão rica, né? E viveu em meio de tantos luxos a sua vida inteira, já nasceu princesa. Ela foi enterrada, parece, só com a aliança do seu casamento, né? Que em termos de ouro não deveria ter muitas gramas, mas com certeza tinha um valor sentimental muito grande por todos os anos de casamento que ela teve com o príncipe. E a gente não leva nada. A gente não leva nada. E durante, né, essa nossa troca aqui em relação à lição, eu tenho sempre pensado nisso. Está muito próximo um momento onde comprar e vender sequer vai ser uma opção para nós. Sequer vai ser uma opção. Então, a gente se preocupa tanto com uma coisa que não tem garantia nenhuma. Que é uma coisa que a gente, inclusive, tem que aprender a viver sem, né? Porque vai chegar um momento que não vai ser realmente mais uma opção, né? E nós vivemos, a gente não leva nada para o túmulo e a gente encontra muitas pessoas assim que são... O que as coisas valem depende muito da nossa própria percepção, né? Para algumas pessoas é muito importante ter um carro, para outras pessoas é muito importante ter um celular novo. E nós vivemos nessa cultura do consumismo, né? Muitos sapatos, muitos vestidos, muitos carros. E aí o carro ainda tá bom, mas você tem que trocar por um novo e fazer uma nova dívida, porque aquele carro teoricamente está velho. Mas ele ainda tá bom, não deu nenhum problema, ainda serve. Mas você tem que ter outro. E aí tá na casa, mas aí tem que ir para uma casa maior. E essa necessidade que nos é colocada a cada dia, a gente tem muito que parar para pensar justamente nisso. E ela é real? O que eu vou levar realmente dessa vida? Né? A lição fala aqui claramente, a única coisa que nos acompanha é o caráter. E o que você está escolhendo do seu caráter a cada dia? Das opções que você tem cada dia para escolher, o que você está escolhendo? Né? Eu às vezes falo muito assim, eu falo, olha, fulano de repente está numa situação difícil, não só falando de dinheiro, mas de outras situações difíceis que as pessoas se colocam, e literalmente elas se colocam. Elas se colocam, elas escolhem por isso, e quando elas se veem numa situação difícil, elas se perguntam, e agora, por quê? E todo mundo tem que parar para ajudar. Mas aí você ajuda a pessoa a sair do poço, mas ela já está pulando no próximo. Está cavando o próximo, né? O próximo buraco para se enfiar. Então, a gente tem que preocupar verdadeiramente, Jéssica, com o nosso caráter. E isso porque essa questão das posses, né, é justamente uma questão da alimentação do egoísmo, né? Que o ser humano, se tem uma palavra que define o ser humano, é egoísta. O ser humano é a criatura mais egoísta que tem, tanto é que qualquer pai e mãe sabe muito bem, se você não ensina o seu filho a dividir, vira um monstrinho egoísta. Mas é meu, mas não sei o que lá, mas eu quero, o outro não pode pegar,
né? Às vezes ele tá brincando, ele nem tá brincando com o brinquedo, tá brincando com o outro. Aí o amiguinho vai lá querer pegar o irmão. Não, mas é meu. Aí ele lembra que o negócio existe, mas é meu. É a coisa do ser humano. E aí é muito curioso, porque o título da lição de terça-feira é Comece com as necessidades pessoais. E aí parece às vezes até uma contradição, né, Dalmo? A gente fala tanto pra gente largar do egoísmo e aí vem a instrução pra gente começar com as necessidades pessoais, né? Exatamente. O que a gente está falando aqui, que buscar a riqueza, buscar ser melhor, não é um erro é a prioridade, né? E aqui a lição de terça-feira traz aula de contabilidade aqui, né? Para a gente poder fazer o dever de casa como técnico contábil, como contadores da nosso lar, como mordomos e dar algumas dicas, né? Como o que a gente deve fazer. Provérbios deixa uma bênção, diz assim, Deus abençoará o nosso trabalho se nós estivermos dispostos a seguir-lhe e obedecer-lhe. Então a gente já tem aí um primeiro caminho para a gente começar com as necessidades pessoais. Primeiro Deus, depois as outras coisas. A lição já dá esse negócio aqui. Devemos ser justos e honestos nas nossas conquistas e no nosso dever. E aí ele pede para a gente fazer um planejamento. As empresas, final de ano, faz lá seu balanço. Coloca lá o que é prioridade, o que ela gastou, o que ela teve de despesa. E se a gente fizesse isso no nosso lar, anotar o que eu preciso, o que eu gastei, a gente fazer um planejamento daquilo ali e falar, eu tenho 25 sapatos, vou ter 26, opa, ano que vem eu vou pensar mais em comprar sapato. Eu tenho 415 camisas, eu preciso de 415 camisas, então às vezes um planejamento, fazer um balanço ali na sua vida financeira, você vai descobrir algumas coisas que você às vezes está gastando e não precisava. Não é necessário. Né? E não tinha necessidade daquilo. Não estamos falando para ser murrinha, porque Deus não é murrinho, o celeiro do céu e as janelas do céu são enormes, mas tem que ter planejamento. As necessidades pessoais. Interessante que a lição fala que se a gente fizer esse deverzinho de casa, mesmo depois que a gente partir, as nossas posses podem ser bênçãos para a obra de Deus, não só para a nossa família. Né? Então, se a gente fizer o dever de casa, Deus tem a oportunidade de nos abençoar e nos abençoando, abençoaremos outros. E aí a gente faria a obra de Deus continuar mesmo depois de eu já ter partido. Tá vendo que bênção? Aí, pastor, deixa eu te perguntar, a Bíblia, ela dá alguma recomendação de como que a gente deve usar e administrar o nosso dinheiro? Sim. E ela fala especificamente sobre a forma de conduzir, né? Entradas e saídas. Devemos viver bem, devemos ter um planejamento, como o Dalmo acabou de dizer, devemos planejar a nossa vida para o futuro. Então, tem um carro, o carro já não atende, um exemplo, né? Que a Lívia falou aqui, o carro já não atende a família cresceu, era um carrinho pequenininho, já não cabe, o carrinho do neném já não porta-mala, aí você vai, é uma necessidade, você troca. Agora, eu tenho um carro bom, um carro que atende a minha família, só porque saiu um mais novo, agora eu quero aquele carro, eu me endivido, faço com que minha finança seja comprometida, trago o problema para dentro do meu casamento. Não é isso que a Bíblia quer para você. A Bíblia quer que você viva de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que atende você no momento. Não o que o mundo, o capitalismo, o mercado diz que você tem que ter. Você já viu que as pessoas agora, está muito na nossa moda, está muito na moda aí na nossa época, influencer, né? O que é um influencer? O que é um influencer? O influencer é o cara que fala que, olha, gente, eu comprei essa Bíblia, ela é sensacional, porque ela tem, tá vendo? Ela tem letras dentro dela e a fita é vermelha, mas a Lívia tem aqui a Bíblia dela, que a fita é azul e atende completamente, não te atende? Mas aí ele te impulsiona, ele diz que você precisa comprar esta porque ela tem a fita vermelha. O influencer nada mais é do que alguém patrocinado pelas marcas, alguém que recebe, que rentabiliza por isso, para te impulsionar a comprar o que você não precisa, o que você não quer, mas ele está dizendo que cabe na sua vida. E aí você faz isso. Então, o que a Bíblia deixa para mim e para você? Você deve viver com sabedoria. E de onde vem a sabedoria? De Deus. Segundo passo, você deve sim ter um planejamento, se preparar para viver os últimos dias da sua vida aqui. Contudo, a irmã White disse aqui, eu vou ler essa parte porque não podemos deixar nenhuma frase, nenhuma palavra de fora. Não adianta nada você juntar milhões e milhões e no leito de morte você querer doar, porque ela diz aqui, ó,
Essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores e ele não pode desculpar o egoísmo da vida deles. É porque é muito fácil, né? Você vai morrer, aí literalmente Agora, você não tem mais o que fazer, entendeu? Agora eu vou dar para os Aí pobres. você fala, ai, nossa, Passou olha a só, vida vou doar acumulando, tudo. né? Passou a vida acumulando. Bateu pessoas na sua porta ali, olha, eu preciso só de comida. Você, não, hoje não. Você tem comida de casa. Tem sobrando para fazer, feita, está na geladeira, está guardado. Olha, eu estou querendo comprar um remédio aqui para o meu filho e a gente tem um chá de fralda de uma família mais carente da igreja. A gente, não, alguém vai dar, o Dalmo vai dar, a Lívia vai dar, não precisa de eu dar, não. Porque eu estou planejando comprar uma coisa, ou então vou tirar da poupança, eu não vou conseguir guardar o tanto que eu quero guardar por mês na poupança. A Bíblia fala que o Senhor não pode desculpar esse egoísmo. É um pecado que não tem perdão. O próprio Espírito de profecia está dizendo isso, não sou eu. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Devemos viver com sabedoria, planejando a nossa vida. Não há nenhum problema em ter as coisas. Não há nenhum problema em ser rico. Zero problema. A gente tem que desmistificar isso daqui de uma vez por todas. Não há nenhum problema em ser rico, contudo, você não pode ser refém do seu egoísmo. Exatamente. E ter a noção, né, Lívia, que a gente já discutiu tantas vezes aqui, de que, na verdade, nada, a gente não tem nada, né? Nada do que a gente tem é nosso, né? Exatamente. A gente tem essa falsa impressão de que é meu, nada é seu. Nada é seu. Nada é seu. Meu esposo não é meu. Os meus filhos não são meus. O que eu tenho de bens materiais aqui nessa terra, o carro, a casa, não é meu. E tudo eu devo usar para a honra e glória de Deus, né? E Deus bondosamente permite que a gente usufrua tanto. Ontem eu falava isso com meu esposo, eu falava, olha, pensa só. Aí fui listando para ele várias coisas, né? Eu falei, no final, o que a gente ainda pode pedir mais? Claro que a gente ainda quer mais, a gente tem sonhos, até porque sem sonhos aqui na Terra, né, sem almejar conseguir as coisas, a gente fica sem sentido. Mas se o pecado não existisse, será que a gente estaria, num mundo sem pecado, a gente estaria preocupado em acumular? Definitivamente não. A acumulação, tem até um programa na televisão, né, acumuladores. Essa acumulação, ela se torna até um transtorno. Um problema mental. A pessoa vai pegando lixo e vai trazendo para casa e é um sapato muito velho. Ela não consegue desapegar. Mas ela não consegue deixar aquilo ir, ela acha que ela vai precisar e ela vai juntando papéis e mais papéis e mais papéis e mais papéis, porque um dia ela pode precisar. E ela vai juntando tantas coisas inúteis. E pensa isso nos nossos sentimentos também, né? Por que a gente dorme? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente dorme? Ele faz uma limpeza. Tudo precisa de uma limpeza, de um descanso. E aqui na lição, quando ele fala desse legado espiritual, é justamente a gente tem que ser exemplo para os nossos familiares, para a comunidade da igreja e para as pessoas com quem a gente convive, ser um exemplo de uma vida pautada nos mandamentos de Deus de uma forma equilibrada. Né? O maior serviço, o maior acúmulo de riquezas que a gente pode fazer no céu, no tesouro correto, né? A aplicação correta, é justamente ter a nossa vida equilibrada, pautada nos bons exemplos de Deus. E aqui a lição fala de administradores, mas eu ainda chamo de mordomos, né? O que é o mordomo? Ele cuida da casa que não é dele. Mas ele cuida como se fosse dele. Está a serviço do chefe, né, do patrão, né? Exatamente. E aqui a gente pode listar dos benefícios da doação. E realmente quem doa ganha muito mais do que quem recebe. A gente às vezes está colocando isso em dúvida porque a gente tem praticado pouco a doação. Sim. Então, meu convite, né, para todos nós é: vamos nos doar mais o nosso tempo, os nossos bens, até as nossas orações. Vamos parar de orar só por nós um pouquinho e vamos pensar também na oração intercessória por outros. Parar de pedir também, só pedir nas orações, a gente só pede, né, e agradecer, né? A gente, eu aprendi isso com um pastor mais experiente. Ele falou, ouse
falar com Cristo, com Deus, por 10 minutos sem pedir nada. É muito não difícil, consegue, gente. Quando você menos espera, você já está pedindo alguma coisa. Você já está Aí emendando, né? No isso, aí meio você dos volta de agradecimentos, novo. você ainda já Mas eu é um queria exercício- aproveitar para pedir. Mas é um exercício muito bom de se fazer. Você exerce a gratidão, você estimula a gratidão. E você começa a parar com esse negócio, a gente só pede, parece aqueles filhos, né, que vai na padaria, pai o chocolate, pai a balinha, pai o fine, pai o pirulito, pai o... Agradece, né, porque tem o pão, tem o leite, tem enfim. A gente tem que agradecer mais. E é tão importante esse tema que Deus, além de colocar muito, né, na Bíblia, a Bíblia está permeada, né, disso. A gente vê já no início, que nem a gente falou lá na lição número 1, né? A gente vê já no início isso acontecendo, quando Deus dá o Jardim do Éden nas mãos de Adão e Eva para cuidar, a gente vê até o fim, né? O ser humano, Deus confiando ao ser humano essa administração, a distribuição dos bens, das coisas. Deus deixou também no espírito de profecia, né, Dalmo? Falando sobre a distribuição dos bens. Exatamente, mostrando que cada um de nós somos mordomos, devemos administrar os recursos que Deus nos proporciona com sabedoria. A segunda vinda de Cristo tem uma frase que vai ser dita, né, que é servo bom e fiel. E como é que determina um servo bom e fiel? Ao longo do trimestre nós verificamos como é que é. Falar de posses, de mordomia, não é só falar de dinheiro. Não. A gente fala de tempo, a gente fala dos filhos, a gente fala... É muito mais do que isso, né? Confiar em Deus e não colocar as nossas expectativas em nada a não ser que seja em Deus. E aí, quando a gente ficar velhos, sabemos que poderemos ainda estar somando. Não é quando eu ficar velho eu vou somar na causa, é durante a passagem, né? A gente sabe que lá no Éden, as coisas estavam disponíveis, com facilidade, era prazeroso. Hoje, o trabalho, às vezes, não é tão prazeroso, mas eu posso fazer com prazer. Mas é uma questão de sobrevivência. Então, também a lição deixa claro de que não vai ficar quietinha aí e esperar todo mundo doar para você. Não. Você tem o seu papel. Assim que a gente cometeu o erro de trocar o nosso Deus por aquele encardido, a gente trouxe uma maldição para a gente. A nossa obra agora, a gente vai ter que do suor. E está chamando a gente para trabalhar. Aí vai ter com a formiga, não é isso? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Então, assim, pode ser prazeroso, mas aqui a gente tem, Deus está disponível para nos ajudar, mas não sem a gente fazer a nossa parte. E aí, como mordomos de Deus, a gente deve cuidar, a gente deve zelar pela casa e nós devemos aguardar Ele, porque um dia Ele vai voltar. E aí ele vem aquela parábola, né? Aí vem a prestação de contas, né? Vem a prestação de contas. Deixa eu ver o balanço. Aliás, eu vou te mostrar o balanço, né? Porque ele já vem com o balanço. Então, que possamos, né, administrar nossos bens à maneira como Deus pretende que nós administremos ele. Eu sempre digo, quem não trabalha, dá trabalho. Exatamente. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante de ser dita, porque é outro misticismo, né? O primeiro misticismo que foi quebrado aqui na lição é a de que a riqueza é uma coisa ruim, né? De que ser rico, o rico ele é mau, ele é ruim. É pejorativo. É pejorativo, ele está condenado, né? Ah, mas Não você vai ser viu lá, né? salvo, Que, tem lá na Bíblia falando que é mais fácil um camelo passar pela cavaca da agulha do que o rico. Então o povo adora falar isso. E outra, é uma cultura, uma mentalidade que infelizmente é muito comum no Brasil, que é a de os outros me devem as coisas. Tem que então me a pessoa servir. a pessoa não ir atrás. O governo tem que me servir. Tem que me dar, exatamente. Ah, mas o fulano, ele ganha tanto, então ele tem que me dar. Então a pessoa sempre olhando, é a mania do ser humano, sempre olhar para o outro. O que o outro tem que fazer, o que o outro tem que me dar, o que o outro tem coisa. E muitas vezes a pessoa, ela mesma se condena a uma vida muito mais miserável do que ela e a família dela precisariam ter aqui na Terra, justamente por achar que é sempre a obrigação do outro. Ah, porque o outro nasceu com mais condição do que eu. E você não para pensar que você nasceu com muito mais condição do que muita gente por aí. Às vezes a pessoa, mas eu nasci pobre, eu não tenho condição, eu não tenho coisa... E ela tem 2 pernas, ela tem 2 braços, ela tem inteligência, ela tem voz, ela tem cabeça. E ela poderia fazer muito mais que às vezes tem o outro que não tem
nada do que ela tem, que não tem as pernas, que não tem os braços, que tem, às vezes, uma deficiência, a pessoa não consegue. E ele só fica olhando para o outro, né, que teve mais, e usa sempre de desculpa, né? Ah, mas ele é porque ele teve mais oportunidade. E aí a pessoa se exime da obrigação dela. Por isso que que é a trabalhar. oferta e o dízimo é proporcional. Exatamente, é Você super não dá mais do democrático, que, né? que você recebe, você dá proporcional Uma ao que parte você daquilo, recebe. né? É, das bênçãos e muitas bênçãos. Então, que a gente atenda esse chamado. E fica aí sempre a reflexão pessoal, né? Para de pensar no outro, no que o outro conseguiu, no que o outro tem, no que o outro ganha, e começa a pensar em você, na sua vida. O que eu ganhei? O que Deus me deu? Deus me deu inteligência? Deus me deu capacidade? Deus me deu esforço? A capacidade de ser esforçado? Deus me deu habilidade física, mental? Eu posso ajudar o outro? Às vezes a gente pensa só em dinheiro. Não, existem pessoas que são emocionalmente carentes. Às vezes o fato de você doar o seu tempo para você visitar, para você conversar, você está contribuindo, você está doando Isso também. tem muito na nossa geração, né? Com certeza. Precisa muito. Pandemia, o tanto de gente que foi ficando doida na pandemia, isolada em casa. Então fica a reflexão pessoal. Com o que mais eu posso contribuir? Dentro da minha realidade, daquilo que eu posso, que Deus me deu, o que eu posso contribuir? Como é que eu posso melhorar? Como que eu posso ser um mordomo melhor? Porque nada do que eu tenho é meu. Pastor, você faz uma oração para a gente encerrar, por Vamos favor? orar então. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque somos abençoados. Nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, não pelo que o Senhor fez por nós, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Por isso, nós somos agradecidos, porque a Tua palavra também fala muito sobre dinheiro, porque é uma parte sensível ao ser humano. E o Senhor deixa claro que devemos ser prudentes, que devemos ser sábios, mas que devemos também ser desapegados. Devemos pensar no outro e no bem do outro como pensamos no nosso próprio bem. Por isso, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, é o que nós te pedimos por Jesus, Senhor. Amém. 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 Chegamos ao fim, então, de mais uma lição e estamos caminhando para o final de mais um trimestre. E você estudou a sua lição todos os dias? Porque o estudo aqui da classe, ele não substitui o seu estudo diário, porque o seu estudo diário é o seu momento com Deus. Deus está lá todo dia te esperando. Pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vai estudar com Ele, porque é para o seu bem. Deus já está no céu. Quem tem que chegar, caminhar muito para chegar lá é você, sou eu. Então, o estudo não substitui a comunhão diária com Deus. A gente fica por aqui e a gente espera você na semana que vem para mais uma classe dos professores.